Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live que nós estamos fazendo aí em Selmar, na sua casa. Hoje a gente vai contar aí com a participação do pessoal da Rometal, um pessoal aí muito especial, que é muito parceiro da gente. Eles sempre que nós precisamos, eles estão aqui trazendo uma série de novidades. Então, de fazer essa live ao lado deles, né? Tendo a possibilidade aí de tirar as dúvidas, de perguntar. Estamos aí então com o Matheus e com o Fernando. Estão nos ouvindo perfeitamente? Sim, estamos ouvindo certinho, claro. Ah, então tá bom. Só para ter certeza. Então hoje estamos Beto e eu aqui do lado de cá. Olá, tudo bem? Como vai? Boa tarde. E do lado de lá, um pouquinho longe, né? Como Só é um que tá o pouquinho. frio aí? Agora sim, agora a gente está vendo você. Ah, então tá bom. Não tá ouvindo? Não, tudo certinho agora. Tudo Ah, bem. então tá bom. Gente, como é que tá aí o Rio Grande do Sul? Tá frio? Em que lugar exatamente do Rio Grande do Sul vocês estão? A cidade da Rometal, na verdade, é Veranópolis, né? Bem pertinho aqui, a próxima vez de Gonçalves, né? O dia tá agradável, tá bonito, um pouquinho frio. Enfim, a nossa região aqui agora é bem dessa forma, né? O dia começa com 6 ou 7 graus, chega a 22, 23, e no final do dia vai lá de novo para 6 ou 7 graus ou menos, depende do dia, né? Sem contar com aquela neblina de manhã cedo que não enxerga nada, né? Ah, dá fotos bonitas que eu sei. Bom, gente, vamos lá. Então, hoje a gente está aqui com vocês para falar um pouquinho aí do tema inovação, né? O quanto a inovação pode colaborar aí para a pessoa ter um conforto no lar. E durante o nosso bate-papo, acho que vai ficar mais claro aí para as pessoas compreenderem o que isso significa. Mas antes de mais nada, quer falar mais alguma coisinha, Beto? Sim, agradecer primeiramente aí a participação de vocês em nome da Selmar e da Rometal. E também dizer para todos aqueles que estiverem assistindo, se tiver alguma pergunta, curiosidade, enfim, que envolva o nosso tema, né? E pode perguntar para a gente, na medida do possível, a gente vai responder para vocês com o apoio dos nossos colegas que estão lá no Rio Grande do Sul. É isso aí. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Queríamos saber um pouquinho a respeito da Rumetal em si. Se vocês puderem aí, conta um pouquinho da história da Rumetal, de quando surgiu, por que surgiu, enfim. Muito bem. Antes de mais nada, né, Beto, enfim, Cláudio, agradecer a oportunidade. Eu acho que existe, como você falou no início, uma grande parceria entre nós, né? Então, é muito mais do que uma relação cliente-fornecedor, tem uma parceria muito verdadeira, e foi muito interessante, enfim, ter essa oportunidade, e a gente é muito grato a isso, né? Então, assim, contando um pouquinho da história da Vometal, né? Sendo bem breve, até para utilizar o tempo, aproveitar ele bem. É uma empresa familiar, assim como a empresa de vocês, né? Assim como a Selmar, eu acho que é algo que a gente tem em comum e é muito forte, né? Então, a empresa tem 37 anos, né? Ela iniciou suas atividades, então, na casa do seu Valdir, né? Fabricando componentes para bicicleta, depois ele trouxe soluções para varal e foi evoluindo conforme as oportunidades surgiam, né? Até que, num determinado momento, enfim, surgiu soluções para o mercado moveleiro, né? E nos anos 2000, enfim, ele enxergou a possibilidade de desenvolver um produto para aplicar em portas deslizantes, né? Principalmente com a questão do perfil para a esquadrilha 45, né? Então, para portas de alumínio e vidro com o perfil 45, né? Então, aí realmente decolou, foi muito bem, foi muito assertivo, né? E daí, dessa fase em diante, então a Prometal passou a fazer vários registros de criações, patentes, enfim, e é cultural isso da Prometal até hoje. Então, todos os nossos desenvolvimentos, criações, enfim, todos eles são registrados, são patenteados, e isso, querendo ou não, é um argumento muito forte
forte a nível de mercado, né? Logo na sequência, então, veio a necessidade de produzir alumínio, né? Então, todos os sistemas deslizantes precisavam de um perfil de alumínio para deslizar, né? E em 2011, então, iniciou as atividades da Perfil, né? Que hoje é uma unidade fabril, com a produção de alumínio, extrusão e anodização, né? Hoje, então, são em torno de 12 mil metros de área na Rhometal Sistemas e 12 mil metros de área na Rhometal Alumínio, né? Um pouquinho a nível de certificação, nós somos certificados ISO 9001, então desde 2012. Isso é importantíssimo também, né? Exatamente, isso a gente preza muito quando a gente falar um pouquinho na questão da entrar na qualidade dos produtos, isso é fundamental, tanto que a gente leva isso na veia, é algo que a qualidade já está no produto, sabe? Já é característica nossa, né? Importante também é ressaltar a questão da Parece que travou um pouquinho a internet. Agora voltou. Voltou? Tá voltando aí? Agora voltou. A gente estava... Ok. A gente tava exatamente no tema do ISO 9000, né? Isso. Paramos nesse tema? Isso, Sim. foi a última coisa que eu ouvi. Então, na verdade, a questão da ISO 9001, né? Isso, na verdade, está realmente na veia de todos os colaboradores, da empresa como um todo. A gente preza muito pela qualidade, né? Isso também nos fez levar muito no mercado externo, tá? Na América Latina, na verdade, a gente cresceu muito desde 2015, 16, enfim, até um pouquinho antes disso, mas toda essa questão de procedimento, de qualidade, de garantia, fortalece muito esse tipo de parceria no mercado externo, né? Enfim, para finalizar um pouquinho da história, enfim, um pouquinho falando da empresa, hoje nós somos em torno de 350 pessoas entre as duas empresas, né? Legal. Você disse que o fundador é o senhor Valdir, né? O senhor Valdir, ele é atuante hoje em dia na empresa, como que é? Sim, na verdade, assim, o seu Valdir tem, vamos dizer assim, um espírito muito jovem ainda. Ele participa atuante na empresa, mas o negócio dele é realmente colocar a mão na massa. Então, a linha dos amortecedores é ele que conduz, é ele que coordena essa linha. E aí depois, enfim, o Marcos, que é o nosso diretor, né? Ele é, na verdade, diretor e também diretor comercial. Sim. Tem o irmão dele, o Ângelo, que hoje cuida de todo o projeto de trade marketing. E a dona Francisca, que fica na questão financeira. Ótimo. A característica é muito parecida com a nossa. Exatamente. Agora, falando aí, aproveitando que você disse que o seu Valdir também põe a mão na massa e gosta de estar presente, participar do processo de criação, de inovação, a gente sabe que a Rhometal, por exemplo, ela se destaca pela inovação, certo? Por que ela se destaca na inovação? Porque ela está sempre buscando produzir produtos conforme a nossa necessidade, até mesmo para o mercado interno, né? O mercado brasileiro. Então, ela conhece muito bem o público que atua
e por isso está sempre inovando. Como é que é o processo de criação desses produtos? Bom, Beto, assim, é bem interessante essa tua pergunta, né? Dentre todas as fontes que hoje a gente tem de informação, tem duas delas que a gente considera como principais fontes de informação, tá? A nível de acompanhar as tendências, né, a nível mundial e nível nacional, a gente hoje tem as feiras, né, que a gente acompanha na Alemanha, na Itália, as mostras de design aqui propriamente a nível nacional. Então, essa é uma das fontes, tá? Mas a principal fonte mesmo é o entendimento do nosso mercado, tá? Por que eu estou comentando isso? Porque não adianta de nada a gente ver algo lá de fora muito bonito, muito bem aplicado, mas na realidade do Brasil isso não se aplica, né? Desde conceitos, digamos, de instalação, a própria, muitas vezes, o acesso à tecnologia ela é um pouco mais limitado dentro do Brasil. Então, a grande sacada muitas vezes é tu pegar aquilo que a gente viu lá fora, né, e transformar para a nossa realidade. E sem contar com as necessidades, muitas vezes, como você, seu Mar, tem, né, a Mar tem, então é uma outra fonte de informação que a gente trabalha diretamente com a indústria, e muitas vezes em detalhes, né, visitando os clientes, a gente enxerga algumas oportunidades ou dificuldades, que aí sim, vamos resolvendo os problemas, enfim, analisando esse conceito. Uma coisa bastante importante também dentro do processo de desenvolvimento nosso, né? A gente inicia então com base nessas informações. Aí a partir dessas informações se começa o processo de desenvolvimento, né? Desenvolver questões estratégicas, né? Uma análise estratégica de todo o processo de implementação do produto, enfim, e as partes mais de processos, aí que envolve projeto 3D, prototipagem, validação, enfim, todas as etapas aí de desenvolvimento. E um ponto muito interessante que dá para a gente destacar também que todo o produto, né, da Rometal ele é fabricado internamente, tá? Desde o projeto, desde a injeção, a montagem, é tudo interno. Então, é um produto 100% brasileiro, 100% nacional. Certo, e tudo aí é tudo contigo, nada terceirizado, por exemplo. Nada. Todo o processo de desenvolvimento, de fabricação, montagem é feito internamente. Um ou outro componente, né, que muitas vezes não é da nossa know-how, aí sim a gente contrata um terceiro, mas digamos 99,9% do produto Rometal é fabricado aqui em Veranópolis, aqui pela Isso Rometal. faz, isso faz com que vocês dominem até melhor a questão da garantia, né? Com certeza, esse é um dos nossos diferenciais. Muito bem. Então tá, agora temos outra pergunta aqui. Quais são as principais características assim que definem assim, um produto da Rometal? Bom, eu acho que muito do que o Fer comentou com vocês tem relação com essa pergunta, né? Eu acho que é muito bacana quando se ouve um cliente muitas vezes, não, o produto de vocês realmente é bom por causa disso, sabe? Então, assim, o que nos faz acreditar que o produto tem essa característica, né? Então, assim, o primeiro ponto é a qualidade. A gente, assim, por mais que esse termo, não, mas a qualidade é o mínimo desejável, né? Sim, pode ser o mínimo, mas ele precisa ser contínuo, ele precisa ser preservado, ele precisa ser trabalhado, né? Então, nós temos os testes diários de todos os sistemas para garantir o peso das portas, garantir no mínimo 50 mil ciclos em cada sistema. Então, existem vários parâmetros que a gente segue com normas europeias, inclusive, para garantir que lá na ponta o produto realmente funcione e não dê problema, sabe? Por mais que a gente enfim, não é vai feia a palavra, mas a gente depende de pessoas, assim como vocês, depende de equipamentos, de processos, né? A gente tenta fazer o possível para expedir um produto 100% perfeito, né? Você falou do teste de ciclo. Eu já vi, né? Porque eu já tive a oportunidade de entrar dentro de uma empresa e ver como que é feito esse teste. Mas eu queria que você descrevesse um pouquinho, que talvez não são todas as pessoas que já viram um teste de ciclo e como é que funciona, para que serve isso. Certo.
Na verdade é uma prática muito importante. Parece algo muitas vezes até exagerado, desnecessário, mas é na ciclagem dos testes que você enxerga as possíveis falhas, os possíveis desgastes no decorrer do uso. Então, nada mais é que um equipamento, é uma simulação onde a gente não tem a estrutura do módulo, né? Enfim, como vocês, como um armário de verdade, mas a gente tem uma estrutura metálica e foca realmente nos testes dos movimentos das portas, né? Então, a gente coloca em ciclo determinado sistema, com determinado peso de porta, vai ampliando as cargas, né? Para realmente levar o sistema ao exagero, né? Ou ao seu limite, e vai acompanhando a ciclagem, né? Com movimentos. O que movimenta a porta é um sistema pneumático, fugiu a palavra, né? Então a gente programa, enfim, quanto quer fazer os testes, vai fazendo todos os registros diários e, chegou na ciclagem ideal, beleza. Muitas vezes a gente deixa seguir para ver até onde vai, né? E muitas vezes realmente é só para garantir que aquele produto vai até 50 mil ciclos. Né? Uma outra parte do teste também, desculpa até interromper, mas complementando aquilo que o Matheus colocou da parte de teste, né? Além de teste de ciclagem, a gente realiza outros testes também que são fundamentais para que quando o cliente vai usar no dia a dia dele, né, ele perceba que o produto que ele está utilizando realmente se faz necessário. Como por exemplo, assim, apliquei um amortecedor na porta, né? Quando a gente fala de amortecimento, né, muitas vezes a gente agrega como um benefício, mas dependendo da forma que tu está colocando o projeto em si, ele pode ser algo que pode dar problema lá no futuro. Então, tudo tem que estar bem dimensionado. Então, por exemplo, para cada peso de porta tem um amortecedor específico, vamos supor nesse sentido, né? A leveza da abertura, entendeu? Por exemplo, vai lá, vamos supor uma pessoa idosa ou uma criança propriamente, né? Querer fazer essa abertura. Se tem um amortecedor super dimensionado, ela não consegue abrir. Ou se não, pegando uma outra tendência de mercado, uma porta estreita, hoje que é uma demanda muito grande. Né? Tu não estando com o sistema bem dimensionado e falando questões de segurança, que seria uma outra característica muito importante, né? Tu pode ser que a porta saia do trilho, né? Muitas vezes a gente pode dizer assim, pega hoje quarto de criança. Um ponto muito interessante. Nós adultos, a gente faz a abertura mais ou menos no meio da porta, né? Uma criança, ela vai pegar praticamente a 50 centímetros do chão. Então, todo o conjunto, toda a elaboração do sistema ela tem que estar preparada para aquele usuário, né? Para aquela determinada aplicação. Porque, primeiro, ela fez o roteiro para a criança, não é para a mãe e o pai abrir. É a criança que vai abrir, né? E outra, quando ela for movimentar e manusear essa porta tem que permanecer no lugar. Então, isso e pela altura dela, geralmente pode acontecer que ela até faz uma alavanca, né? Porque como é do meio da porta para baixo, que uma criança geralmente pega, e aí ela vai fazer a forcinha ali, então faz como se fosse uma alavanca. Não raro, já ouvi falar de casos de empresas que não estavam com o sistema pronto para isso e a porta descarrilou e simplesmente veio para cima da criança. Então, essa questão da segurança é importantíssima, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, em que as pessoas estão passando tanto tempo em casa, as crianças estão muito em casa, estão enfadadas, então vão lá, vão mexer no guarda-roupa, vão pegar alguma coisa, se é uma porta de correr, se é da Rometal, não corre esse risco, né? Na verdade, assim, tem todo o sentido que o Fer comentou, é justamente assim, se nós fizermos a relação com o tema da nossa live, é exatamente isso, sabe? Muitas vezes a gente fala da inovação como algo novo, algo disruptivo, algo, enfim, que vai revolucionar. Ok, sim, existe esse tipo de inovação também, né? Mas eu diria que, assim, a inovação que a gente tenta propor nesse sentido, puxando esse gancho do Fer, é justamente assim, proporcionar ao consumidor final, enfim, as pessoas que vão usar o móvel, que elas tenham
esse conforto na casa delas, ao movimentar a porta, enfim, para que ela seja suave, que não tenha ruído. E quando a criança for fazer o movimento, que o Fer comentou, que não forme a alavanca, que a porta não venha cair sobre a criança. A gente sabe que isso acontece, né? Então, a gente tenta trabalhar em várias inovações incrementais, né, que a gente chama, para trabalhar questões nesse sentido. Como deixar um sistema mais silencioso, como deixar ele mais seguro, né? A questão do amortecedor, a importância do uso de um amortecedor e o que o amortecedor pode evoluir, o que ele pode ser melhor do que simplesmente amortecer, sabe? Então, a gente vai trabalhando N possibilidades, N dificuldades, eu diria até muitas vezes que o cliente nos passa, ou que ouvindo o seu cliente final, no caso o consumidor, e a gente vai coletando essas informações e transformando em características de produto positivas para a Legal. Silêncio, né? Só para compartilhar com vocês. Eu tenho um pequenininho que tem 1 ano e 4 meses, ele dorme com nós no quarto, né? Então, quando eu acordo para vir trabalhar, a gente sempre tenta todo aquele cuidado, sabe? De não fazer o barulho. Então, tipo, hoje, por exemplo, no meu quarto é uma coisa que, de certa forma, não me preocupa tanto, justamente porque vai lá, tu abre a porta, tu sabe que vai ser tranquilo, tu não vai acordar a criança porque o sistema é um sistema legal que funciona direito, eu vou fechar a porta, não vai ter batida, então já tem um alívio saber que vai Sim, é um continuar. sistema que funciona silencioso, né? Exatamente. Dessa forma, desculpa interromper, você vai complementar mais alguma coisa? Só para fazer o fechamento da questão, eu acho que assim, um ponto bem importante, relacionado a tudo, e principalmente aos testes também, a preocupação com os materiais. Tá? Eu acho que a gente se preocupa muito com o tipo de material a ser injetado, a ser trabalhado, a ser, enfim, para garantir essa durabilidade, tá? Para que o cliente realmente não tenha problema no futuro, no uso, no dia a dia, né? E para isso exige muito detalhamento técnico. Tá? Isso, a equipe interna, a pesquisa e desenvolvimento, a engenharia, esgota esforços para testar e trabalhar materiais diversos. Tá? Muitas vezes o cliente pega o produto na mão e, esse produto aqui é plástico, ele é frágil. Bem pelo contrário, a gente trabalha com materiais hoje, por mais que sejam polímeros, são muito superiores até a um Zamac, a um alumínio, né? Talvez não ao aço, mas que tenha, que suporte, ou que tenha a mesma garantia ou até melhor, sabe? Então, existe muito essa questão da preocupação em usar os materiais certos, os processos certos, para garantir que o produto seja perfeito. E aí, embora seja polímero, como você disse, mas se o produto te dá a resposta correta, ele é mais do que suficiente, né? Exatamente, é isso aí. E aquela coisa, né, Neto? O produto precisa, no nosso entendimento, ele precisa ser prático, né? Ele precisa ser funcional, mas ele também, dentro da sua aplicação, dentro do seu contexto, ele também tem que ter um custo justo, né? Então, isso a gente coloca muito na balança, né? E no desenvolvimento de produto, enfim, para ser justo com o nosso cliente também. Só complementando o que o Matheus estava falando, um ponto bem importante, tá? Quando a gente falou que tem que trazer os produtos para a nossa realidade, né? A questão de instalação hoje ela é fundamental, né? Não adianta a gente criar um baita de um produto, enfim, mirabolante, que o cara vai chegar na hora de instalar e que não vai saber como usar todos os recursos que o produto tem, ou detalhes, né? Pontos específicos que dependem de quem vai estar instalando para que o sistema tenha o desempenho legal, né? Então, hoje, a Rometal ela tem esse reconhecimento no mercado pelos produtos que ela faz, né? São muito intuitivos, não requer muito conhecimento, vamos dizer assim, né? São produtos bem simples que conseguem atender exatamente a demanda daquela aplicação. Eu até cheguei a comentar com o Fernando quando a gente fez um treinamento, um bate-papo aqui na fábrica, que eu lembro de um depoimento de um montador nosso, quando teve uma alteração numa guia, que ele chegou assim todo contente, ele falou assim, olha, antes a guia que nós tínhamos,
necessitava sempre instalar em 2 pessoas, mas uma pequena alteração, a alteração que eles fizeram agora, em uma única pessoa você consegue fazer o encaixe da porta e ele instala lá em cima e fica perfeitinho. Então, realmente, a gente nota assim, que o desenvolvimento de vocês ele vem acontecendo, vem agregando, não só com relação à segurança, não só com relação ao conforto, mas a essa questão da inovação, da tecnologia, que vem também agregar e vem facilitar também a vida de todo mundo, não só de quem vai conviver com o produto, mas de quem instala o produto. Isso é muito bacana. Porque assim, ó, na hora de tu criar, Cláudia, na hora que a gente cria um produto, a gente tem que ter empatia. A gente tem que se botar no lugar de quem instala, de quem projeta, de quem usa, e entender na cabeça dessa pessoa o que é bom para ela, o que facilita a vida dela. Então, na hora de se criar, tem que imaginar tudo isso, né? Parece simples, mas são bastante detalhe que a gente tem que ajudar na hora de criar para que você tenha um produto realmente de sucesso aí. Perfeito. A gente tem na linha da Selmar e também da Predilecta muitos itens produzidos pela Rometal, né? Isso para a gente é uma alegria. E como é que a gente faz para saber que eu estou usando, por exemplo, o produto correto no lugar certo? Tem como saber isso? Tem sim. Uma das principais, digamos, para mim saber se eu estou usando a ferragem certa, o que a gente tem que avaliar a primeira coisa, né? A questão da aplicação. Onde que eu vou estar usando essa ferragem? É uma porta de passagem? É um armário. Não? Esse armário ele é o quê? É um armário grande? Vai ter uma porta de quanto que vai pesar a porta? Vai tendo informações, né, com base na tua necessidade e ela vai chegar numa determinada ferragem. Tá? Uma das principais é essa. E outro ponto, quando a gente diz escolher a ferragem certa, tá? Isso vai muito daquilo que eu comentei antes. A gente tem que se botar no lugar do nosso cliente, né? Então, como é o projeto que ele quer? Vamos supor, hoje o cliente Selmar, quando ele vai até vocês para fazer um projeto, não necessariamente daqui 2, 3, 5 anos ele vai querer fazer tudo de novo. Né? Muitas vezes a gente faz algo para a vida inteira, né? Então a gente tem que saber muitas vezes aquilo que ele busca com relação ao projeto dele. Porque muitas vezes a gente fala, por questão de muitas vezes de orçamento, por exemplo. Eu vou usar isso porque é mais barato. Mas é mais barato para quem? Para mim ou para o cliente? Para o cliente, ele quer aquilo lá. E uma coisa que a gente vê muitas vezes conversando com os usuários é que assim, ele vai lá na casa do vizinho dele, né? Vai lá na casa do vizinho e diz, cara, que interessante isso aqui. Né? Interessante isso aqui, por que eu não fiz? Aí o cara diz, quando ele vai ver, ele podia ter colocado lá na casa dele e isso se torna muito frustrante porque ele já fez. Então, muitas vezes a gente saber mostrar, dar as opções para o cliente, né? Para que isso se torne claro, é muito interessante e faz a diferença lá na ponta. Perfeito. E toda essa questão, é importante dizer que, assim, quando nós desenvolvemos o produto do lado de cá, a gente já faz esses testes, realmente, eles têm, assim, vocês têm um site fantástico, que tem muita informação, todos os produtos de vocês vêm com muito manual, com muita explicação. Então, além dele ser fácil, intuitivo, a gente já faz os testes antes. Então, quem trabalha com a nossa linha, por exemplo, não precisa ter essa preocupação, porque quando a gente desenvolve um produto aqui internamente, a gente já sabe que aquele amortecedor é para aquela porta X que pesa tanto. Então, todos esses testes já foram feitos e já são colocados no nosso sistema, no nosso Promob, de forma que vocês vão colocar no projeto de vocês, não vai ter erro nenhum. Mas mesmo assim, a gente pediu aí para eles fazerem essa explicação de como eles fazem do lado de lá, mas a gente também trabalha no desenvolvimento do lado de cá. E agora... Sim? Eu queria complementar também, Cláudia, que essa informação que você colocou agora, do desenvolvimento em parceria, ela é muito importante, tá? Porque vocês conhecem o cliente de vocês e nós aqui estamos dispostos a atender a necessidade de vocês. Então, isso faz muito importante para que o cliente lá na ponta se sinta realizado. É uma sintonia. Exatamente. Com certeza. Bom, aí hoje todo mundo fala de economia, né? Ninguém quer gastar muito. O pessoal ainda fala assim que tempo é dinheiro, né? Então, quais são as recomendações que vocês dão para que o produto da Rometal ele dure aí o máximo de tempo possível, com o mínimo de manutenção, o mínimo de problema e para que isso não acabe gerando gastos desnecessários?
Cláudia, essa é uma pergunta também sim, bastante interessante, né? Porque além só da questão do que o tempo é dinheiro, vocês têm uma marca, né, para zelar, vocês têm um nome aqui no peito de vocês que está sendo colocado em frente ao cliente de vocês. Então, esse é um detalhe que toda manutenção, muitas vezes, alguns detalhes acabam gerando problemas lá na ponta, né? Então, citando alguns dos principais pontos. Primeira coisa que a gente falou antes é saber qual é a aplicação, né? A ferragem está adequada para essa aplicação? Primeira pergunta é essa, tá? Segunda pergunta que a pessoa tem que fazer é a questão de estruturação do móvel, né? Bom, para essa ferragem aqui que eu estou utilizando, como que tem que ser o meu móvel? Questões de desconto de porta, tá certo? As folgas que eu deixei, tá correta? Porque muitas vezes, não é o caso de vocês, né? Mas a gente sai fazendo, sai colocando, sai montando e a gente não olha muitas vezes para os manuais, a gente não olha, não assiste um vídeo, a gente monta com dúvidas muitas vezes, né? E se a gente consegue, de certa forma, prevenir tudo isso, com certeza lá na ponta, quando for terminar de montar, vai estar tudo bem certinho. Então, abriu a caixinha lá para montar meu sistema. Olha o manual, assiste o vídeo, tira as tuas dúvidas antes de começar a fazer. E isso vai te ajudar bastante, porque se tu terminou de montar e sobrou peça lá, alguma coisa não tá funcionando, né? Você disse, além de acompanhar o manual, assiste o vídeo. Esses vídeos estão disponíveis em algum canal de comunicação de vocês? Matheus, quer Sim, comentar? sim, sim. Não, bem tranquilo. A gente tem, na verdade, se preocupa muito com isso, tá vendo? Desculpa. A gente tem o site, como a própria comentou, o site tem muita informação, ele está separadinho por tipo de produto, aplicação. Dentro de determinado produto, a gente tem lá a informação técnica, tem um vídeo que direciona, o link que direciona para o YouTube. Então, e além de tudo, ainda tem um aplicativo Ergometal. Qualquer usuário pode baixar e lá vai ter muita informação também. Assim como tem no site, vai encontrar no aplicativo. Fica muito fácil até para o montador. Surgiu uma dúvida aqui, já olha no aplicativo, tá aqui a minha dúvida, tirei ela, beleza, entende? Então, essa questão de esclarecer a dúvida, deixar o material bem claro para os montadores, é algo que a gente se preocupa muito, tá? Então, vamos lá, site, vídeo, aplicativo, no produto, vai no manual, depois tem toda a orientação de vocês. Eu ia complementar, porque eu ia falar assim, quem é lojista Selmar ainda tem o nosso WhatsApp, que aí vem atrás de mim, quando eu não tenho, eu encho o saco do Fernando, o Fernando me manda um vídeo tal, aí ele me manda no meu WhatsApp e eu mando pro nosso montador. Então, assim, não tem erro, em algum lugar vai conseguir a informação. E assim, Cláudia, a gente também, a gente recebe ligações dos clientes também, que estão lá na ponta montando, né? E essa é uma das vantagens quando a gente fala de ser uma empresa 100% brasileira. Por que eu estou comentando esse ponto? Porque a forma de se comunicar com cada público, tu tem que entender do mercado, entendeu? Não é simplesmente passar só um vídeo. Muitas vezes o cara tem uma dúvida por uma determinada aplicação que foge um pouco do padrão e exige algo a mais. Então, nós aqui, a gente está sempre disposto a ajudar e atender da forma mais rápida possível para resolver um possível problema, enfim, algo que tem que ser necessário. E a questão dos montadores, enfim, é uma equipe de trabalho que, querendo ou não, eles têm, a venda deles depende do quanto eles montarem, do quanto eles venderem. Habilidade, né? Então, assim, é um público diferente de se trabalhar. Então, desde a construção de um manual, a elaboração de um vídeo, a gente se preocupa muito para tornar isso o mais claro possível. A gente sabe que muitas vezes o montador na pressa, ele abre a ferragem, ele joga tudo que não é sistema para o lixo e monta de forma intuitiva. E às vezes um pequeno detalhezinho, uma distância, uma fixação, uma regulagem compromete todo um sistema, sabe? Toda uma performance do sistema. E a gente mesmo vê situações do dia a dia, como o Fernando comentou, o cliente nos liga, ou o lojista nos liga, vocês conseguem nos dar um apoio? E como a gente tem, agora menos, claro, devido da questão da pandemia, mas a gente tem um técnico em determinado estado,
ou alguma pessoa do comercial, ou alguém do P&D, e a gente faz essas visitas até em casa, ou enfim, apartamento, em consumidor final, para dar essa dica. Ah, não, marca com o montador tal dia, tal hora que eu vou estar nesse lugar, e a gente compartilha, vê juntos, sabe? A gente faz muito isso. E às vezes se surpreende como o teu jornal, era só esse detalhezinho aqui, eu precisava de uma pessoa para me ajudar a colocar a porta, agora eu não preciso mais, sabe? Então, isso é muito positivo, né? Então, eu acho que esse ponto é bem... Colaborando como dica também nesse assunto, tá, Claudio e Beto? Uma coisa que é bastante importante para se evitar a manutenção. Quando a gente entrega o nosso produto final, as recomendações finais para o nosso cliente. Isso é muito importante, né? Muitas vezes porque tem um amortecedor, a pessoa acha que pode chegar lá e arremessar a porta com toda a força que não vai ter problema nenhum. Então, tipo, algumas recomendações são sempre importantes na hora de tudo. Tipo, ó, essa porta aqui, ela funciona assim, tem esse cuidado. Então, essas orientações são bastante importantes para não gerar possíveis manutenções, né? Na verdade, o amortecimento ele é apenas um conforto que o produto oferece. Exatamente. Mas que aumenta a durabilidade também, porque evita pancada, né? Exatamente. A gente passou por uma comparação nas feiras, né? Que o pessoal vê o amortecedor, ele se empolga e bate. Tá, mas não é para bater, não. Como é que fecha a porta do teu carro? Né? Então, é mais ou menos que se você tem um amortecedor lá, é justamente para isso, para ter o conforto, de evitar a batida, de não danificar o móvel, enfim. Mas tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado. E até falando agora de conforto, de não bater, a gente estava na preparação aqui dessa live, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Do quanto certos confortos agora, que eu estou passando muito tempo em casa, eu comecei a perceber, né? Então, se por exemplo eu tenho filhos, né, naquela idade assim que eles não têm muita noção da força, e aí eles vão lá na cozinha, vão pegar alguma coisa e pá, bate uma coisa e pá, bate outra. Você já tá às vezes tenso de estar em casa, tá incomodado, aí aquele som, aquele barulho, aquelas pancadas começam a te incomodar. Então aí a gente começa a perceber também o quanto o amortecimento ele vem a ser um conforto e contribui para a paz no lar, porque se você não ouve pancada, talvez você não vai brigar com seu filhote lá que tá sem querer, né, sem noção da força dele, às vezes está dando pancada no móvel. Então, tem essa questão do conforto, tem a questão da durabilidade, né, que aumenta por evitar a pancada, e também tem essa questão da paz, que começa a reinar em casa, assim. Talvez se você tenha o amortecedor, você não percebeu isso, mas quando você não tem, você começa a perceber, principalmente quem pagou, né, que não quer perder. Agora tem um detalhe que eu fiquei pensando aqui muito importante, a questão da limpeza, que é uma coisa que o pessoal tá batendo muito, né? Eu quero limpar, posso jogar álcool, posso jogar cândida, o que eu vou fazer, enfim. Os sistemas de vocês, tem alguma recomendação específica no que diz respeito à limpeza? Até pensei aqui as roldanas, por exemplo, né, que ficam muitas vezes ali no local próximo ao chão, né, que acaba pegando mais poeira. Quais são as recomendações que vocês passam nesse sentido? Olha, Cláudia, na verdade, assim, vamos lá. A gente fala de sistemas que não estão aparentes, né? Então, a parte superior, não vejo nenhum tipo de necessidade, enfim, de trabalhar, enfim, de fazer alguma limpeza que vá comprometer, exceto algum canal do trilho, se for um sistema suspenso, né? Mas, assim, muitas vezes o que acontece? Há uma sujeirinha dentro do canal, talvez, enfim, um aspirador, um pincel, enfim, no máximo, enfim, no trilho, por exemplo, ele é alumínio. O alumínio a gente recomenda sempre só um sabão neutro, nada que vai agredir o acabamento superficial, que é o que dá a camada de proteção contra a corrosão, né? Então, específico do sistema, o que eu vejo, onde eu vou, enfim, até na minha casa, né? Muitas vezes, é algum pelinho de roupa, ou enfim, algum fio de cabelo. Quem tem cachorrinho, que só solta muito pelinho, né? Então, assim, remove e tal, limpa com um paninho com sabãozinho neutro, nada mais do que isso. Agora, o canal do trilho é importante, que ele esteja limpo. Então, o pincel, um aspirador, que daqui a pouco, se tiver enfim, pode acontecer, uma pedrinha, um metal, pode vir a danificar a roldana, né?
E se fizer alguma marca nessa rodana, pode surgir algum barulho. O famoso barulho de pneu furado, né? Então é aquela batidinha que foi provocada por uma pancada, por alguma sujeira. Enfim, né? O Cláudio Becker não vejo nada. Não, tipo um paninho e um aspirador já é o suficiente, mas é importante não deixar acumular. Porque isso vai afetando. Um ponto interessante que pode impactar no funcionamento do sistema é, dependendo muitas vezes do acúmulo de sujeira que pode ter, gerar um atrito muito maior, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu amortecedor que faz o fechamento da porta. Vamos supor um exemplo, né? Ele tem uma determinada força para puxar essa porta. Você tem, digamos, algo que está travando, né? Tá travando o rodízio, deslizar no trilho, pode ser que o amortecedor não feche mais a porta. Então, ter esse cuidado também é importante. Eu vejo aqui agora uma pergunta que é da Vera Lamaral. Ela está perguntando, acredito até que caiba essa pergunta para o sistema de portas de correr, tá? Se existe uma possibilidade de ter o amortecimento ao fechar, né, que já existe, e ao abrir, na mesma porta, com essas duas características. Sim. Na verdade, hoje, praticamente assim, todos os sistemas da linha Royal, que a gente chama, enfim, que são os produtos que a gente tem com vocês, todos eles possibilitam as três opções. Se eu não quero amortecedor, por questões de custo, enfim, de momento, eu não posso investir agora, eu só tenho os freios, né, onde ele me limita a porta ao abrir e ao fechar. Eu tenho a possibilidade de amortecer no fechamento, que é o que o Beto comentou, a mais tradicional, e eu tenho a opção top. Então, a opção top é justamente isso. Em ambos os sentidos, em todas as portas, o amortecimento. Mas aí tem uma questão de medida também mínima, né? Porque dependendo da medida mínima, às vezes não é compatível, né? Eu ia fazer justamente essa pergunta, que a pergunta da Gara foi muito boa justamente nesse quesito, né? A questão da largura de porta hoje ela é muito importante. E a gente percebe um movimento muito grande na redução da largura das portas, né? Então hoje, vamos supor, falando do Domus, que é um sistema que a Silmar tem, hoje pode botar amortecimento para ambos os lados, uma porta de 600 milímetros de largura, de 70 centímetros. Então, ela é uma porta bem estreita, vamos dizer, para uma ocasião de um armário, e com um amortecedor para todos os lados. Então, isso foge, digamos, dos padrões do que já existe. Tu não vai achar nenhum produto importado com uma característica dessa. Porque lá fora, as portas geralmente são mais largas. O mercado brasileiro quer outro produto. E importante, né? Com segurança. Vou movimentar, eu tenho certeza de que ela não vai cair. Esse é o detalhe. Aliás, essa questão do amortecedor é muito importante, porque tem um índice muito grande que eu ouço falar aí da concorrência, de amortecimento muito forte para o tamanho e medida da porta, né? E ao fechar, às vezes, o amortecedor é muito forte e nesse momento descarrila a porta, né? E Vera, só respondendo com relação ao nosso produto da Selmar, o nosso produto padrão ele tem fechamento, o amortecimento no fechamento, mas nós vendemos separadamente o amortecedor, o segundo, kit, né? O segundo amortecedor, que seria então para a segunda, tanto para abertura quanto para o fechamento do produto. Então, o padrão é só no fechamento, mas se o cliente quiser, é possível vender sim o amortecimento para os dois lados, respeitando essa questão do limite que ele comentou. Vera, se ficou respondida a tua pergunta, dá um joinha aí para a gente saber que te atendeu, né? E essa pergunta e as respostas também foram muito ligadas ao tema da nossa live, né? Que é o conforto que a gente pode ter em casa, né? Isso é muito bacana. Agora, eu não sei quem vai me responder, surgiu uma dúvida aqui, se vai ser o Matheus ou o Fernando, com relação ao perfil de alumínio. Vocês, provavelmente, alumínio é o que vocês mais possuem na fábrica, certo? Existe uma diferença de se produzir um perfil de alumínio para a linha moveleira, comparando com a construção civil, ou é tudo a mesma coisa? Olha, pergunta muito, digamos assim, inteligente, né? Porque o mercado como um todo não percebe essa diferença. Tá? Normalmente, quando se fala em extrusão de alumínio, anodização, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Jateamento, é isso aí. Então, assim, em 2011, quando a Rometal
decidiu, enfim, encarar, investir numa planta de alumínio, ela prezou muito pelo mercado imobiliário. Tá? Então, hoje o nosso atendimento é praticamente todo o mercado imobiliário. A gente tem uma pequena parcela do metal mecânico próximo aqui da nossa região, né? Mas o nosso foco é o moveleiro. Então, começa pela matéria-prima, tá? Matéria-prima nobre, todo o nosso material não tem nenhum tipo de impureza no sentido de usar material reciclado. Tá? O que eu ganho com isso? Um acabamento melhor. Né? Então, eu tenho todo um cuidado em adquirir uma matéria-prima nobre, todo um cuidado em estudar o material na velocidade compatível, com a temperatura compatível, o tempo de forno compatível, tá? Para trabalhar a dureza ideal. E aí depois eu tenho toda a tecnologia de anodização. Eu acho que é o que a Arvometal Alumínios mais se destaca hoje. Tá? Nós temos tanto escovamento, polimento e anodização. Nós temos um leque de 65 cores de acabamento, né? Todos eles sem nenhum tipo de tinta ou pintura. Tá? É realmente um processo químico, né? E o principal diferencial dessa tecnologia é que a gente não usa o jateamento, né? A gente usa o foscamento ácido, na verdade, enfim, né? É um processo químico, ele não agride o alumínio. Né? Então, quando você comparar um alumínio jateado, um alumínio anodizado de forma química, ele te traz um toque mais aveludado, um requinte desse perfil. Né? Ele te traz, além do benefício de estética, uma durabilidade maior, um acabamento muito superior. Né? E isso tudo são diferenciais que muitas vezes o mercado não enxerga, não entende. Né? Mas na ponta, quando a gente vai falar de um móvel, de uma marca, de um posicionamento, faz uma grande diferença. Com certeza. Tudo isso que você está falando para a gente me está fazendo remeter à questão da chapa, que é a mesma coisa. A gente vai atrás de um fornecedor de chapa que trabalha com produto standard, com uma boa densidade e tudo mais. Tudo, é claro que gera custo, tudo agrega, né, alguma coisa. Um produto bom, ele não vai ser o produto necessariamente mais barato. Mas é importante que os nossos revendedores eles consigam argumentar da forma como você está nos passando para justificar que um produto bom ele depende de matérias-primas boas e um dos detalhes super importantes está todo relacionado aí a essa questão da qualidade do alumínio, né? Afinal de contas, é um investimento. Exatamente. Um exemplo bem claro disso, vamos lá, todos os nossos sistemas não funcionam, não são colocados em prática se não tiver alumínio junto. Né? Então, a gente precisa dos trilhos. Né? E alguns sistemas que a Arvometal tem em linha hoje, a gente trabalha tipos de acabamentos diferentes para determinado sistema, pensando no ruído no sentido de ser mais silencioso. Então, eu tenho acabamentos em linha hoje que proporcionam um deslizar ainda mais suave só nesse contato entre a rodana e o alumínio, trabalhando o acabamento do alumínio, eu tenho um ganho no deslizamento e no ruído menor. Entende? Então, existe sim uma grande diferença nessa tua pergunta, tá? Na questão do alumínio para o moveleiro e para a construção civil. Existe e é bem difícil de explicar isso e fazer o mercado entender, mas é uma diferença grande. Dá para dizer assim que hoje a Arvometal, tanto na parte de sistemas como no alumínio, tudo que ela faz é para o setor moveleiro. É focado para o moveleiro. Uma coisa que o Matheus comentou bastante interessante, só para o pessoal entender um pouco mais, quando a gente falou do jateamento, né, e do fosqueamento, o que muda, só para o pessoal tentar explicar um pouquinho para fazer entender. O jateamento ele é o quê? Você imagina que seria uma pistola com jato de areia, mais ou menos assim, e ela bate no perfil para esconder os riscos de extrusão, né?
Então, tu agride essa camada, o perfil se torna mais áspero, o toque dele não é um toque legal. E isso se aplica na construção civil. O perfil do moveleiro, então vai lá desde o processo de extrusão, onde tu tem que ter o tarugo adequado, com uma velocidade, todo um processo adequado para se chegar no processo de banho, né, que o fusqueamento é por banho, não tem nada que agride, ele vai lá no tanque, ele fica lá imerso, né, para retirar essas linhas de extrusão. Então, é um processo específico para o moveleiro. É um processo mais lento, mais demorado, que custa um pouco mais, mas o resultado, um comparativo com o outro, é bem diferente. Exato. Legal. Acaba sendo os detalhes, né, que fazem toda a diferença, né? Uma questãozinha para fechar o assunto do alumínio, uma coisa que se percebe muito nitidamente, isso o consumidor final vai perceber lá na casa dele, lá na cozinha, no dormitório. O alumínio com o jateamento, ele é mais difícil de limpar, né? Então, ele acaba, não que ele suje mais fácil, mas ele é mais difícil de remover. E ele é mais ácido, né? Mais rugoso. E o alumínio com o foscamento ácido, como eu falei, ele tem um toque mais aveludado, mais liso, mais suave, digamos assim. Então, qualquer paninho com sabão neutro, enfim, eu não preciso ficar esfregando. A gente sabe que muitas vezes tem a diarista, e quem pega a esponjinha, Scott Bright, vai lá e aí acaba manchando o perfil, né? Então, isso é um diferencial muito grande também no dia a dia. Caiu uma gordura, sujou com algum alimento, passou um paninho com um sabãozinho, volta ao que era super tranquilo. Sabe? Ele não... Só um ponto bastante interessante que o Matheus também comentou da questão da limpeza do perfil, né? É um cuidado que tem que ser bastante grande, mas em termos de durabilidade, hoje fazendo um comparativo de um perfil anodizado com um perfil pintado, vamos dizer, né? Hoje um perfil anodizado vai passar, vamos ficar anos e anos e anos e anos, e com a questão do sol, enfim, a luz, ele não altera a cor, ele mantém a propriedade de cor íntegra, né? Já a pintura, né, com o passar do tempo, vai perdendo o brilho. Na minha casa, por exemplo, está há 15 anos, né, e está em perfeito estado, então faz muito sentido. Aproveitando aqui... E sem contar a questão do efeito metálico, né? Tu pode, por exemplo, hoje nós temos ali Infinity Color, fazer um azul, um perfil azul, por exemplo, né? Mas com o aspecto do metal, é um metal azul, não é uma pintura, né? Não é efeito artificial. Então, ele traz essa realidade do metal, que está muito em alta agora na arquitetura. Bom, pessoal, a gente está aqui a poucos minutos de tombar essa conexão, porque quando dá uma hora eles derrubam a gente, então vamos lá. Resumindo tudo que a gente falou aqui, né? O que vocês acham do ponto de vista de vocês, para a gente fechar isso? O que é mais importante na hora de inovar nesses tempos tão difíceis? Cláudia, é uma pergunta um tanto difícil, né? O momento está muito delicado. A gente sabe que não é uma situação para o metal, não é uma situação para o celular, é uma situação do país, do mundo, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que, acima de tudo, a gente tem que unir forças, tá? A gente tem que formar um time de profissionais engajados, tá? A gente olha muito para a nossa visão como empresa, tá? De realmente assim ser referência no nosso produto, em inovação, em qualidade, como a gente já falou, né? E para isso, assim, acima de tudo as pessoas. Eu acho que eu vejo que sem as pessoas não adianta a tecnologia, não adianta, enfim, o produto, né? Então, nós, como empresa, a gente preza muito pela equipe, pelo time, pelas pessoas. Depois, sim, eu acho que vem a questão da tecnologia, os recursos que a empresa tem de investimento nesse sentido. Hoje, a gente também olha muito com carinho para isso, tá? Tanto na fábrica de sistemas quanto na fábrica de alumínios. O que a gente puder usar da tecnologia em nosso benefício, na produção, a gente vai usar. A nível de mercado, eu acho que acima de tudo a gente está num momento muito delicado que se nós não ouvirmos
o sonho do cliente, nós não vamos evoluir. Então, a gente precisa que o cliente compre lá na ponta. Ela precisa que a Selmar venda o móvel e a Grometal vá na carona vendendo o sistema. Mas se nós não entendermos o sonho do nosso cliente lá na ponta, você não vai vender o móvel como Selmar, nós não venderemos o sistema e o alumínio como empresa de ferramentas. Então, assim, o cliente lá na ponta é muito importante, a gente precisa ouvir ele, né? Ser muito ágil nas respostas, nas oportunidades, e muitas vezes o que o mercado ou o cliente nos traz como uma dificuldade, olhar como oportunidade. E encarar esse momento como oportunidade. Para olhar para produto, olhar para custo, olhar para processo, enfim, o que a gente pode fazer em conjunto para passar por esse momento difícil. Fica, acho, essa minha mensagem, né? E eu acredito sim que a gente vai passar por isso muito em breve. Sei que são momentos bem difíceis, mas vamos pensar positivo e vamos passar por isso aí. Só colaborando, mais forte. Colaborando com o que você falou muita coisa bacana, mas assim, ó, uma coisa que a gente percebe no dia a dia nosso, né, com toda essa turbulência, a gente está sempre no automático, né? É um momento da gente parar, né? Assumir a nossa consciência e pensar, refletir bastante, se perguntar muito, né? Então, é essa hora da gente se reinventar. E aquilo que o Matheus falou, é muitas vezes nesse momento que surge uma baita de uma oportunidade aí para a gente daqui um pouco se tornar uma empresa de mais sucesso ainda, né? Com certeza. E eu já vou fazer um spoiler aqui, pessoal. Eu vou até fazer um spoiler aqui. A semana que vem a Selmar vai lançar um monte de coisa legal aí, um monte de coisa competitiva. E eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Eu queria agradecer, a gente está com o tempo exatamente estourado nesse momento, tá? Agradecer a participação de vocês, todo o carinho dedicado. Eu sei que vocês tinham compromissos e abriram mão para estar aqui falando com a gente, com os nossos consumidores, né? Com os nossos clientes. Agradecer a participação do Fernando, do Matheus, a liberação da Grometal para a gente poder falar com vocês. Agregaram muito, tenho certeza que todo mundo que participou, assistiu aí, ficou encantado com as ideias e os produtos, as explicações. Valeu mesmo, um forte abraço para todos, a gente espera ver vocês em breve aqui. Show de bola, da mesma forma, a gente agradece muito a oportunidade. Obrigada. Mesmo, Cláudia, e a gente se coloca à disposição para uma próxima live ou para tirar dúvidas, enfim, entre em contato com a Cláudia ou com nós diretamente da Grometal, a gente vai estar sempre disposto a ajudar vocês aí. Daqui para frente, meu filho, tudo que a gente lançar vai ser aqui agora. Eu vou apresentar junto com vocês e aí eu explico aqui o design e vocês falam tecnicamente do produto, fechou? Perfeito. Então tá bom. Perfeito. Oi? Está sempre disposto a ajudar, com certeza. Perfeito. Obrigada, viu, gente? Até mais. Um abraço para todos aí. Abraço, tchau.